Oi pessoal, estou eu aqui de novo para a gente falar um pouquinho sobre genética de populações, equilíbrio de Hardy-Weinberg e quadrado novamente aplicado a essa área do conhecimento, tá? Novamente uma aula de reforço, porque é um conteúdo que gera bastante dúvidas, então a gente resolveu produzir uma videoaula para ver se vocês conseguem com essa videoaula compreender um pouco melhor esse conteúdo, ok? Bem. Então, vou começar falando um pouco da genética de populações. No que ela difere daquilo que a gente viu até agora, que é o cruzamento entre indivíduos, né? Então, quando a gente está lá no fim do século XIX, tem muitos pontos que motivam a pesquisa da hereditariedade, mas a grande maioria estava vinculada à produtividade, produzir alimentos. E produzir alimentos está vinculado a saber como é que as características vão se expressar, por exemplo, em milho, em arroz, em feijão, em soja, no gado leiteiro, né, em galinhas. Então, não interessava mais o resultado de um cruzamento específico, mas se eu tenho um determinado plantel de gado e esses indivíduos estão se cruzando entre si, eu gostaria de saber qual vai ser a descendência desses indivíduos, né? E existe uma possibilidade de se fazer isso, certo? Então, a gente, com esse tipo de análise, a gente consegue obter cultivos melhorados, compreender a natureza e a origem das espécies. Vocês vão ver que isso está intimamente relacionado com evolução, que vai ser uma próxima disciplina que vocês vão ter. Só que agora, o foco dos estudos não é mais o indivíduo, mas são as populações, ok? Por exemplo, quando a gente trabalhava com um indivíduo heterozigoto até agora, a gente sabia que se ele era azão e azinho, ele tinha 50% de chances de produzir um gametazão ou gametazinho. Mas agora, o que eu quero saber é a frequência do alelo azão ou azinho na minha população. Porque eu posso, por exemplo, ter um heterozigoto azão-azinho na minha população e o resto da população ser todo azinho-azinho. Portanto, a chance de ter o fenótipo condicionado pelo alelo azinho, né, ela é muito maior do que a do fenótipo azão, concordam comigo? E aí, surgem algumas perguntas que a gente vai tentar responder agora. A primeira delas é por que um gene é mais frequente do que um outro na população, né? Por exemplo, eu tenho gene para albinismo e tenho gene para pigmentação. A grande maioria das populações tem indivíduos pigmentados e poucos indivíduos albinos. Eu tenho certeza que vocês já teriam uma resposta para me dar, né? O indivíduo pigmentado, ele é mais resistente à radiação ultravioleta, ele não sofre danos no seu DNA e dessa maneira ele sobrevive mais e gera mais descendentes, né? O que a gente está percebendo aqui então? Que na realidade a frequência de um gene na população depende do ambiente em que ele vive, depende, então, da seleção natural atuando e também depende do acaso, tá? Vou dar um outro exemplo para vocês. Imaginem aqui que eu sou um agricultor e eu ganhei um saco de sementes e nesse saco tem milho anão e milho alto, ok? Aí eu plantei esse milho no meu terreno que ele tem um elevadinho, né? Aconteceu por um acaso que nas costas do morro ali, ficaram duas plantas anãs e todo o restante das plantas, que eram altas e anãs, ficaram no baixio. Aí houve uma chuvarada e alagou tudo. Todo o milho que estava no baixio morreu, sobraram só os dois indivíduos que são anãos. O que eu concluo? Que o anão, ele é um gene resistente à inundação? Não. Teoricamente seria até o contrário, mas aqui foi o fator acaso que fez com que esses dois indivíduos sobrevivessem e que agora, se eles intercruzarem e ninguém mexer naquela população, nos próximos anos eu poderei ter população só de indivíduos anões ali, porque o fenótipo anão é recessivo e eles indivíduos eram puros, com certeza eles só vão transmitir essa característica. Faz sentido? Então, olhem só, um gene é mais frequente que outro na população e depende com a frequência que a mutação é produzida, ok? E depende com que frequência esses alelos permanecem, são fixados na população ou são eliminados. Dois fatores basicamente vão influenciar aqui, a seleção natural e o acaso, ok? E aí, vocês poderiam me perguntar, então qual é a relação entre a frequência de um alelo e o fato dele ser dominante ou recessivo? Nenhuma, não existe relação nenhuma, vocês vão ver. Eu vou dar dois exemplos aqui que vão ajudar a gente a entender isso. Existe o caso da polidactilia, que é uma doença herdada geneticamente, na qual o indivíduo ele tem
6 ou mais dedos nas mãos ou nos pés, tá? Então aqui eu mostro uma criança com 6 dedos, né? E aqui, numa ultrassonografia, a gente já consegue perceber uma mãozinha com dedos supranumerários, né? Olha só, polidactilia é uma característica dominante. A despeito de ser dominante, a nossa população não é cheia de indivíduos polidáctilos. Esse gene é raro, certo? Ele é raro porque ele é um gene grande, a frequência com que ele é mutado é pequena, ok? E além disso, aqui no caso eu não acho que é adaptatividade, mas os fatores causais levaram a uma baixa frequência desse gene nas populações humanas. Agora, olhem outro exemplo. No sistema sanguíneo ABO, os indivíduos são do tipo A, do tipo B, AB ou O, concordam? O tipo O é recessivo sobre o alelo O, portanto, ele é recessivo sobre o alelo IA e sobre o alelo IB. E, a despeito disso, o alelo IO é um dos alelos mais frequentes na população. Nos índios americanos, ele chega a corresponder a mais de 90% dos indivíduos da população do tipo O, apesar do alelo ser recessivo. Então, percebam, aqui, novamente, não se sabe exatamente qual é o fator causal, se tem alguma relação com a seleção natural, mas com certeza a fixação desse alelo também teve obra do acaso nas populações ameríndias aqui da América do Sul, ok? E a despeito de ser recessivo, a frequência desse alelo é extremamente elevada nas populações americanas, tá? Bem, então vamos seguir. O que é uma população, né? A gente está falando em população, mas a gente ainda não definiu. Então, se eu olhar sob o ponto de vista genético, uma população ela é definida como uma comunidade de indivíduos potencialmente e sexualmente intercruzantes, tá? Isso eu chamo de população mendeliana ou de Deme. Por que eu chamo isso de população mendeliana ou de Deme? Porque, na realidade, eu posso ter uma população constituída de 90% de indivíduos velhos que não têm mais fertilidade. Esses indivíduos, na minha população, eles não fazem parte, porque eles não estão contando para a produção dos próximos descendentes, vocês estão entendendo? Assim como os indivíduos que ainda não estão sexualmente maduros. Então, na realidade, os indivíduos eles têm que ter a capacidade de se cruzar e de produzir prole, né, através desse cruzamento, tá? Essas populações, elas têm continuidade genética no tempo e no espaço. O que significa isso? Os indivíduos, eles devem se encontrar, e deve existir, então, um cruzamento entre esses membros. E o tempo não deve ser impedimento, porque, a despeito da nossa espécie ter um tabu quanto ao cruzamento entre gerações distintas, apesar disso também está acabando, vocês conhecem muita gente que, né, prefere companheiros mais velhos ou mais novos, mas entre animais e plantas essa barreira não existe. Então, existe cruzamento entre as diferentes gerações, né? Cada geração, ela deve ser uma amostra da sua geração ancestral. E raciocinem aqui comigo. Quanto maior a amostra, ou seja, quanto maior for a população, né, maiores serão as chances de eu não ter desvios na frequência dos alelos, ou seja, na quantidade de azão e de azinho que eu teria numa população, numa geração anterior, tá? O que eu quero dizer com isso? Acompanhem comigo. Se eu tenho uma moeda e eu lanço ela 2 vezes para cima, né? A chance de cair cara é meio para cada lançamento, concordam? Mas, se eu jogar 2 vezes para cima e caírem 2 caras, eu não vou imediatamente desconfiar que a minha moeda está viciada e que ela só tem cara. Agora, se eu jogar essa moeda 100 vezes para cima e todas as vezes cair cara, eu começo a desconfiar que tem alguma coisa errada, concordam? Por quê? Porque quanto maior a amostra, menor a chance de ter perturbações. O que eu esperaria era 50-50. Tudo bem, vão existir desvios? Vão ocorrer esses desvios. Mas eu não espero que eles sejam tão grandes assim. E se eles forem assim grandes, com certeza alguma coisa está influenciando. Nesse caso seria a moeda, tá? Que estaria viciada. Então imaginem o seguinte, se eu tenho uma população que tem 100 indivíduos, só um tem um alelo azinho, ok? Se essa população está sendo amostrada fielmente, ou seja, se todos os indivíduos têm a oportunidade de se cruzar, produzir gametas e que esses gametas virem novos indivíduos para a população seguinte, eu espero ter uma grande proporção de indivíduos azão, e ter pouquíssimos com azinho, porque só tinha um indivíduo, concordam?
Mas se acontecer uma perturbação nessa população ancestral e sobrar só um indivíduo que era azão-azinho e ele for autofecundante, eu espero na próxima geração ter 25% de azinho-azinho. Vocês estão percebendo a diferença? Né? Então, essas perturbações aí, elas são oriundas do tamanho amostral. Quanto menor o tamanho amostral, maior a possibilidade de perturbações, ok? Então, de uma população que tinha 1 em 100 alelos que era azinho, agora eu vou ter 25%, ok? Vamos lá.